Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Nós estamos aqui abordando aquela sessão inicial desta segunda parte da epístola, que vai tratar de maneira mais específica sobre o andar cristão. Então, logicamente, que o apóstolo Paulo fundamentou tudo isto, na medida em que mostrou como Deus planejou a redenção, como ele aplicou aos pecadores, de maneira específica, como ele uniu povos tão diferentes, no caso aqui, judeus e gentios, fazendo de ambos um só povo. Agora, então, diante disto, o que o apóstolo Paulo quer comunicar a esta igreja, que é esta segunda parte da epístola? É como estas pessoas deverão andar de modo digno da vocação na qual foram chamados. E aqui eu quero trazer à memória dos irmãos o que está posto no capítulo 2 de Efésios, verso 10, quando é dito que nós fomos criados em Cristo, né, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós temos um andar imundo, um andar impuro, um andar que desagradava a Deus, e agora, como salvos em Cristo, nós precisamos ter um andar diferenciado. Então, aquilo que está posto embrionariamente no verso 10 do capítulo 2, agora ele vai desenvolver, mostrando como de fato nós devemos andar. E a primeira questão que ele traz neste capítulo de número 4 é que nós somos um só povo. Há uma unidade que nos caracteriza. E ele fez isso mostrando que este andar digno deveria ser qualificado com mansidão, com humildade, com longanimidade, suportando aos outros e o esforço diligente para manter a paz no corpo de Cristo. Lembre que o pano de fundo dessa questão aqui é exatamente a desavença existente entre judeus e gentios. Então eles, olha, a primeira coisa que nós temos que regular aqui é exatamente a manutenção da paz. Se vocês querem andar de maneira digna, precisarão ter paz com Deus, e logicamente vocês já têm, na medida que estão unidos a Cristo Jesus, não é? E paz uns com os outros. Este é o fundamento inicial através do qual esse andar digno se dará. Então hoje nós vamos ler essa última parte desta primeira sessão, que é do verso número 1 a 6, que é exatamente o lançamento desse fundamento do viver em paz, tá? Então nós vamos orar mais uma vez, depois eu vou fazer a leitura dos versos 1 a 6 do capítulo 4. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque temos a palavra do Senhor em nossas mãos, e uma vez que a temos, agradecemos ao Senhor por isto, e também suplicamos que pelo Senhor sejamos iluminados, o Senhor, o Espírito, de tal sorte que possamos contemplar, ó Deus bendito, as maravilhas da tua lei, crer nesta palavra, recebê-la como de fato ela é, palavra do Senhor, e sermos então transformados pelo Senhor em cada área do nosso viver que necessitamos. Assim te pedimos, entregando a vida de cada um de nós nas tuas mãos, a começar em mim, em Cristo Jesus. Amém. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, quando o proverbialista escreve aquele livro de provérbios, no capítulo 6, verso número 12 a 9, ele cita ali algumas coisas que Deus desaprova, que ele não gosta. E ele também faz a citação de que a sétima ele abomina, que é aquele que promove, né, a quebra de unidade entre os irmãos. Então,
todas as vezes que nós formos ler esse texto de Efésios capítulo 4, de 1 a 6, precisamos ter em mente esse desejo do Senhor, na verdade um mandamento expresso, de que o seu povo lembre que o andar do povo do Senhor é sempre um andar em unidade. Nós precisamos ser um povo unido. E quando dizemos isto, irmãos, nós estamos querendo, na verdade, refletir aquilo que o nosso Senhor já tem na Trindade. A relação harmoniosa que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a igreja deve ser este reflexo do que existe já nas pessoas da Trindade. Então, por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, né, portanto encarnado, ele disse, alguém perguntou, mostra-nos o Pai. Aí ele disse o quê? Quem vê a mim, vê o Pai. E aí ele afirma, porque eu e o Pai somos um. Então ele está falando ali dessa unicidade do Senhor. E este fundamento, bem entendido e bem posto, é a base para a unidade da igreja. Então, todas as vezes que nós estivermos vivenciando quebra da união, qual deveria ser o referencial que todos nós deveríamos olhar e considerar e nos arrepender e buscar unidade? A relação harmoniosa que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre essa questão de unidade na igreja, no verso 3 do capítulo 4, ele dá uma expressão que é a seguinte: preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, a unidade que temos com o Senhor se deu exatamente por esse vínculo da paz, que é fruto da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo por nós, para nos reconciliar com o Senhor, fazendo um só povo. Então observe bem como a coisa se estabelece. Em primeiro lugar, desde a eternidade está a unidade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fomos criados pelo Senhor para viver em unidade com Ele, Gênesis 1 e 2. Com o advento da queda, essa unidade, ela foi o quê? Quebrada. Cristo vem ao mundo, cumpre a sua missão, morre por nós, para que essa unidade seja o quê? De fato, restabelecida. Então veja, unidade entre as pessoas da Trindade e agora unidade de Deus com o seu povo por meio de quem? De Cristo Jesus. Mas falta uma etapa. Qual é? É a unidade que nós temos que experimentar uns com os outros. Então, onde é que está o maior problema? Não é na relação entre as pessoas da Trindade, não é na relação que Deus estabelece conosco por meio de Cristo, porque é perfeita, mas exatamente na nossa vivência. Então Paulo nos chama a olhar para isto e contemplar que nós temos mais coisas que nos unem do que nos separam. Na verdade, o vínculo de unidade é infinitamente maior, porque em Deus, do que qualquer desavença que possa existir aqui na terra. Mas às vezes a gente, mesmo sabendo disso, não considera tais coisas. Assim sendo, ele elenca neste verso de número 4 até o 6, quais são esses aspectos que fazem com que o povo de Deus seja um só povo, para que haja unidade. Então eu queria chamar você para pensar hoje sobre o fundamento da unidade da igreja, que é exatamente a própria pessoa do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos olhar aqui o verso 4. Ele inicia dizendo que há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Ele cita aqui 7 itens, e lembre que 7 aponta sempre para quê? Perfeição, que fazem com que a gente seja um só povo, para que a gente deva viver unidade, mostrando que há mais coisa que nos une do que nos separa. Primeira coisa, ele vai dizer que há um só corpo. E aqui a ideia de corpo, irmãos, é exatamente a metáfora utilizada para igreja. Lembra
1 Coríntios capítulo 12, abra aí rapidinho para você ver, que é uma das ocasiões em que o apóstolo Paulo usa essa metáfora de corpo para a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. 1 Coríntios 12, 12. Abriram? Então ele diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dados beber de um só o quê? Espírito. Então, quando ele diz que há um só corpo, ele está dizendo, há só uma igreja, porque há um só corpo de Cristo. Cristo não morreu por dois corpos, ou ele é cabeça de dois corpos. Ele é cabeça de um só corpo. Imagine essa figura aí estranha, que seria uma cabeça com dois corpos. Conseguiu imaginar aí? Agora bote uma cabeça com três corpos. Se não, embora sejamos, esse texto de 1 Coríntios é bem interessante, gregos, judeus, escravos, livres, embora sejamos diferentes, mas no que diz respeito à unidade, nós somos o quê? Um só corpo, é uma só igreja. E aí eu queria que você lembrasse, que quando nós estudamos sobre a igreja, há um tempo atrás, eu falei que nós tínhamos as marcas da igreja, que estavam ali relacionadas ao período da reforma, não é? Fiel pregação da palavra, a correta administração do sacramento e o exercício da disciplina, marcas da igreja. Mas nós tínhamos o quê? Os atributos. Aí você tinha catolicidade, no sentido universal, apostolicidade, santidade e unidade. Então, independente da época, independente da região geográfica, independente da etnia, nós somos um só povo. Então Paulo diz para eles, olha, não adianta querer se dividir, porque há um só corpo. A divisão do corpo tem nome, é mutilação. Quando você aparta a parte de um corpo, você está mutilando. Então imagine, judeu fosse aqui esse braço esquerdo, eu não quero ser mais do corpo, você é um corpo. Quando você corta aqui, o braço não passa a ser um corpo, é um braço, vai ser um corpo sem braço, mutilado, não é dividido. Então a linguagem é mais pesada, por isso que eu tenho que entender que há uma unidade no corpo, porque há um só corpo. O segundo elemento que ele diz é o seguinte, há um só Espírito. Irmãos, quando o Senhor Deus age em nós e nos salva, e portanto nos vivifica, nós não somos vivificados por espíritos diferentes. É o mesmo Espírito de Deus que atua em mim, que atua no senhor, que atua na senhora, que atua naquele jovem lá no fundo. Não são vários espíritos, é um só e o mesmo Espírito. E aí eu quero provar isso para os irmãos, no contexto da própria carta aos Efésios. Veja aí no capítulo 1, por favor, verso de número 13 e 14. Efésios 1, versos 13 e 14. Olha o que é dito. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, abrir aí, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Observe bem, quantos espíritos nos selaram? Um só. Foi o mesmo que me selou, foi o mesmo que selou a senhora, foi o mesmo que selou o meu irmão lá no primeiro século, quando essa carta foi escrita. O mesmo Espírito. Então, como é que eu vou propor uma divisão no corpo, sendo que o Espírito que atua no outro é o mesmo que atua em mim? Em outras palavras, como é que eu vou dividir o Espírito? É possível até que alguém diga assim, há um espírito de divisão na igreja, né? Eu nunca vi esse espírito de divisão, não.
Mas, se bem que Satanás quer dividir, né? Matar, roubar e destruir. E os seus demônios fazem isso também. E às vezes os crentes também agem desse jeito. Mas o Espírito que nos deu vida e nova vida em Cristo é um só. Não são 2, 3 ou qualquer que seja o número. Unidade. Portanto, um só corpo e um só Espírito. Não tem mais de um. O mesmo que age em mim, age nele. Um mesmo. Terceiro, há uma só esperança. Quando Deus nos remiu, portanto, nos salvou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele deu para todos os crentes, para toda a igreja, para todos aqueles que têm o mesmo Espírito, quantas esperanças? Uma só, a esperança da glória eterna em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia aí, por favor, na primeira epístola que escreveu o apóstolo Pedro. Primeira epístola que escreveu o apóstolo Pedro. Vamos ver 2 textos sobre isso, tá? Primeira de Pedro, capítulo de número 1. Verso 3. Então, um corpo, um espírito e uma esperança, só uma, não tem mais de uma. Olha bem, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Agora vamos para Tito capítulo 2. Quantas esperanças tem aqui? Uma só, tá? Uma esperança, que ele está qualificando, uma esperança. Tito capítulo 2. Abriram? Verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Agora o verso 13, o que é dito? Aguardando o quê? A bendita esperança, plural ou singular? Singular. Porque nós todos temos o quê? A mesma esperança. Então, a irmã Raimunda não tem uma esperança diferente da minha, não. É da glória. Entendeu? Então, por que a gente deveria ser desunido se nós compartilhamos das mesmas coisas em Cristo Jesus? Somos um só corpo, temos um só Espírito e temos uma só esperança. Então, nós temos mais coisas que nos unem do que nos separam. Quarto, há um só Senhor. Voltemos lá para Efésios, capítulo 4. Então ele diz, olha, há um só corpo, um Espírito, foi chamado uma só esperança da vocação. Verso 5. Há um só o quê? Senhor. Então vamos lá. Quando eu fui salvo, a ideia de Senhor aqui é daquele que governa soberanamente, tá? Quando nós fomos salvos, a irmã Verusca tem um Senhor diferente do meu? A irmã Nínive foi salva pelo mesmo evangelho e ela tem um Senhor diferente do meu? Que é diferente? Não. Então ele está dizendo o seguinte: se você foi salvo, como eu fui, como outros foram, o nosso Senhor é o mesmo. Não tem senhores diferentes. Eu não estou dizendo das possíveis inclinações pecaminosas do nosso coração, quando nós erigimos ídolos no nosso coração e acabamos servindo a tais senhores, que são deuses falsos. Lembra? Não podeis servir a Deus e às riquezas, porque não podeis servir a dois o quê? Senhores.
Mas se você e eu fomos salvos, o nosso Senhor é comum. Portanto, aquele que nos ordena é o mesmo, e aquele diante do qual devemos prestar contas é o mesmo. E aqui, traduzindo para a realidade da carta, eu poderia olhar para essa ideia de Senhor e perceber a Trindade, que é Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ou, o que não seria correto, também considerar a palavra Senhor como Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que era, à época da carta, uma declaração credal para aqueles que estavam entrando na igreja. Reconhecer que Jesus Cristo é o quê? É Senhor. Então você pode tomar como Senhor, de modo amplo, Pai, Filho e Espírito Santo, ou pode olhar de maneira mais específica, dentro do contexto, e dizer que o quê? Que Jesus Cristo é o quê? É Senhor. Eu creio que essa segunda fala, ela faz mais jus a Atos 19, na medida em que aqueles que foram convertidos, os pagãos, tinham senhores mortos, falsos deuses, e agora eles foram convertidos a Cristo e declaram a Cristo como Senhor. Então temos um só o quê? Um só Senhor. Então estão vendo aqui como ele está formando o argumento, mostrando que nós temos mais coisas que nos unem do que nos separam. E um detalhe, todas essas coisas que nos unem, elas são de fato coisas espirituais, íntimas, profundas, que são aquelas coisas que realmente nos mantêm unidos. Um só corpo, um espírito, uma só esperança e um só o quê? Senhor. A outra coisa que ele cita, irmãos, é uma só o quê? Fé. Você pode ter fé em dois sentidos. Eu já falei isso para a igreja, mas vou rememorar aqui rapidamente. Fé no sentido de crença, ok? Eu creio nisto. Ou fé no sentido de sistema credal, verdades que eu creio. Ok? Qual é a aplicação aqui, irmãos? É exatamente nesse segundo sentido. Então o que é que Paulo está dizendo? Irmãos, não importa se você é judeu, se você é grego ou de qualquer outra etnia, se nós somos um só corpo, se temos um só espírito, se temos uma só esperança e um só Senhor, o nosso corpo de crenças também deve ser o quê? Um mesmo. Então vamos pensar aqui. Cremos na existência da Trindade? Sim ou não? Cremos que Cristo Jesus é o Filho de Deus e é Deus? Cremos que Ele veio e habitou entre nós encarnado? Sim. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, inerrante, suficiente e autoritativa? Sim. Então nós temos, por esses exemplos, um sistema credal comum. Por isso temos uma só fé. Um exemplo disso é estarmos aqui nessa noite. Fazermos parte de uma mesma denominação. É porque nós cremos no mesmo sistema de doutrina. Temos uma só fé. Um só corpo de crenças. Ficou claro? Agora aqui alguém me perguntou, mas pastor, eu conheço gente que é crente e não crê tão igual como a gente crê. Eu disse, é verdade, meu filho. É verdade, vou até beber uma água aqui. Porque é o seguinte, você vai ter gente, por exemplo, que crê em salvação por obras. E não pela graça mediante a fé. Eu posso dizer que essas pessoas elas não são eleitas? Não, porque eu não sei quem são os eleitos. Mas eu posso afirmar, à luz da Escritura, que salvação não é por obras, é por graça. Então, tem coisas que eu posso concordar com alguém, que não são pontos cruciais de fé, mas tem outras que eu não posso concordar, porque seria a negação daquele corpo basilar. Ok? Estou dizendo que eles não são salvos, ou que não são eleitos de Deus?
Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nesse ponto eu não posso concordar com ele, porque difere da minha percepção da Escritura. Nós cremos que a nossa salvação é pelas obras? Não, pela graça. É pela obra de Cristo, não a nossa. Quer ver outra diferença? Que é um ponto secundário, né, para alguns, a questão do batismo infantil. Você vai ter pessoas que não vão querer batizar. Nós cremos segundo a Escritura, por isso somos unidos, que pelo argumento do pacto, isso deve acontecer. Mas naquelas doutrinas maiores, mais basilares, concordamos. E somos um corpo em Cristo Jesus. Ok? Então, uma só fé, um só corpo de crença. Agora lembre que aqui são aquelas crenças o quê? Basilares e que não contraditam o que a Escritura diz tão claramente no que diz respeito a esses assuntos principais. Tá bom? Então, um corpo, um Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé. Agora, um só batismo. Aí agora eu toquei já no assunto, vou falar de novo. A ideia de batismo aqui, irmãos, é daquilo que é realizado não somente interiormente pelo Espírito Santo de Deus, quando me regenera, novo nascimento, mas aquilo também que foi evidenciado através do sacramento colocado pelo Senhor, que é um sinal, santo, selo e sinal da aliança. Ok? Então, todos que estão no corpo de Cristo tiveram a operação interior do Espírito Santo e devem ter exteriormente o selo da aliança, ordinariamente. Tá bom? Então, se houve alguém lá em Éfeso que foi convertido, quer judeu ou grego, teve a ação do Espírito Santo de Deus, foi batizado com o Espírito. Por isso que eu não creio naquela ideia de batismo com o Espírito com evidência de novas línguas. Por quê? Porque o batismo está relacionado com a regeneração, que é diferente do enchimento do Espírito, que Paulo vai falar inclusive nesta carta, quando ele ordena enchei-vos do Espírito. Ele não diz batize de novo no Espírito, diz enchei-vos, porque você já tem, agora é encher. E isso também é graça de Deus sobre nós, é bom que se diga isso. Então, quando ele diz assim, há um só batismo, está dizendo, foi um só Espírito que agiu em mim e me regenerou. E a evidência exterior da aliança, já nessa ocasião, qual era? Era a circuncisão? Não, foi da antiga aliança. Agora é o quê? Era o batismo com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você tinha o elemento, água, você tinha a fórmula batismal e tinha um ministro devidamente ordenado para realizar aquele sacramento. Certo, irmãos? Agora vamos ver um exemplo disso para ficar mais evidente, tá? Abra sua Bíblia aí em Tito, capítulo 3. Para que vocês entendam aquela ideia do batismo interior, tá? Que é a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Tito, capítulo 3, verso de número 4. Tito 3, 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, agora presta atenção nessa parte, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso quê? Salvador. Está vendo? Então, o lavar renovador e regenerador interno, que Ele derramou sobre nós, externo. Então, é por dentro e por fora. Por dentro o Espírito opera, por fora é o santo selo e sinal que acontece. Então, há um só o quê? Batismo. Até aqui. Tem mais coisa que nos une ou que nos aparta? Estão percebendo? Então, quanto mais eu quero ficar distante do meu irmão, mais eu estou contrariando esses fundamentos de unidade.
renegando a fé, renegando o batismo, renegando o senhorio de Cristo, renegando o fato de ser um corpo com o meu irmão. Estou abrindo mão disso tudo. Por isso que ele apresenta essa lista de argumentos. E agora o último. Então, ele já apresentou o quê? Corpo, espírito, esperança, senhorio, batismo, fé. E aí ele diz, um só Deus e Pai de todos. A ideia aqui de Deus, ela é importante também, porque pode se referir não somente a Deus, no sentido da trindade, já falei sobre isso, quando falei de Senhor, mas agora de maneira específica ele vai dizer que há também um Pai. Irmãos, a consideração de Pai, ela se dá em dois sentidos na Escritura. Tanto Pai, no sentido de Criador. Então, nesse sentido, Deus é o nosso Pai, porque Ele é o nosso o quê? Criador. Mas não é nesse sentido que Ele está falando. Aqui é nos termos de Mateus capítulo 6, 9. A oração do Senhor. Vós orareis assim. Como é que Ele diz? Pai nosso. É uma comunhão que há. É o mesmo que está em Romanos 8,16. O Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então ele está dizendo o seguinte, você é da igreja? Vamos imaginar a igreja de Éfeso, né? Você é da igreja de Éfeso? Sou. E você? Também sou. E você é o quê? Não, eu sou gentio. E você? Não, eu sou judeu. E nós temos o mesmo Pai? Temos. Porque uma vez que estamos unidos ao Senhor, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo também passa a ser o quê? O nosso Pai, porque nós somos adotados por Ele. E aí eu fiquei pensando, quando estava considerando essa parte, é o seguinte, e pense aí, você é pai e tem 2 filhos, e seus filhos brigam e se separam. Como é que você se sente como pai? Você como pai, estou falando de pai mesmo, de sangue. Você olha para isso, você acha o quê? Assim, está tudo bem? Meus filhos, vocês são irmãos. Eu lembro que na época da minha infância, né, eu ouvia isso, quando a gente estava em desavença entre os irmãos, aí eu ouvia isso dos meus pais, né? Não faça isso não, vocês são irmãos, tem que proteger um outro, tem que ajudar um ao outro. Isso na relação sanguínea. O que dizer de espiritual? Não deve ser muito maior? Porque essa é eterna. A de sangue você não tem garantia que vai todo mundo da família de sanguínea para o céu, não. Você quer que vá, você ora, você prega o evangelho, mas você não tem certeza disso. Mas aqueles que estão unidos ao Senhor, esses irão. Então, querendo ou não, meu filho, você vai ter que olhar para a minha cara antipática até Jesus voltar, quando seu coração transformado será, e aí você poderá olhar para mim sem reservas. Mas eu tenho a certeza que daqui até lá, Deus vai trabalhar no seu coração para você me suportar. Como Ele disse, suportai-vos uns aos outros. Porque nós temos um só Pai. Então é bonitinho falar de unidade. Ah, vamos ser um. Pai, faz-nos um. Até cantamos, né? Pai, faz-nos um. Mas viver como um, meu filho. Neste mundo pecaminoso, com as corrupções do nosso coração, só pela graça. Só pela graça. Então Paulo diz, meus filhos, vocês querem ver brigando, mas vocês têm mais coisas para viverem unidos do que separados. E aí ele encerra fazendo um fechamento que para mim é uma obra de arte do ponto de vista da compreensão espiritual, porque ele diz assim, ó, já que você é um corpo, é um espírito, tem uma só esperança, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, e tem um só Pai, agora veja, o que é que ele faz? Primeira coisa, Ele é sobre todos. Então vão formando a figura aí, tá? Então ele é o quê? Sobre todos, a ideia de domínio. Ok? Está sobre todos. Mas mais do que isso, ele o quê? Age em todos.
Então, o seu irmão, talvez você não gosta, ele pode estar sendo um instrumento de Deus para te modelar. Ele está sendo santificado por Deus. Age em todos. E também o quê? Age por meio de todos. E está em todos. Então, por cima, dentro, por cima, pegando tudo, né? Por cima, dentro e através de mim, Deus está o quê? Agindo. E não importa se você é judeu ou grego, se você é igreja, Deus está fazendo isso em todas as partes do seu corpo. Agora vamos aplicar isso aqui. Vamos supor que eu não goste. Eu vou abrir a Bíblia porque posso falar e posso cometer o equívoco de falar de forma diferente. Vamos abrir de novo 1 Coríntios 12. Vamos botar na prática essa ideia de que Deus está em todos, é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, tá? E aí eu vou criar a seguinte situação que está aqui na Escritura, né? Rememorar. Eu sei que é assim, que somos um, mas eu não quero o meu irmão, eu não quero ele. Não quero ele. Eu quero viver essa unidade separado. É impossível, tá? Mas vamos supor que eu queira isso. Aí como Paulo ensina a igreja que quer viver desunida com a figura do corpo. Abrir aí 1 Coríntios 12, eu li até o verso 13 da primeira vez. Vou ler agora a partir do 14. 1 Coríntios 12, 14. Preste bem atenção nisso e a gente vai encerrando. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Não tem muitos corpos, tem muitos o quê? Membros. Se disser o pé é orgulhoso, viu? Porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o quê? O corpo. Pastor, mas você disse que o pé é orgulhoso, ele está dizendo que eu não sou, não seria humildade? Não, é falsa humildade. Eu não sou tão bom assim. Não, meu filho, diga o que você é. Pense o que convém. Se é bom, se é ruim, é ruim. Eu não sou, então não quero ser. Você conhece gente na igreja assim? Eu não sou. É ou não é? Aí ele disse, se você não quer ser, nem por isso você vai deixar de ser. Você é pé e é pé. Você pode não querer, mas é sua natureza, é pé. Ponto final. Foi Deus que colocou. Mas prossegue. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Agora não é só um que reclama aqui dizendo que não é não. O ouvido também. Não sou não. Por quê? Porque ele queria ser olho. Não queria ser ouvido. Não queria ter cera, ele queria ter remela. Porque vê. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Então ele está dizendo, ouvido, pare para pensar que você ainda é uma pessoa significante. Porque se fosse só olho, como é que eu ia ouvir? Só ia ver? Converse com alguém que não ouve, pergunte a dificuldade dele, só vê e não ouvir. Mas esse é o sentimento que nós temos no coração, que quebra a unidade do corpo. Prosseguindo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Nesse período de Covid, muitas pessoas que foram acometidas com a doença perderam o olfato. Você conversou com essas pessoas? Desculpe rir, não é porque eu estou rindo da doença, tá? Mas da situação de você tentar, você não sente o cheiro. De nada. E nem o sabor, né? Que você perde também, o paladar. Aí a mulher depois fica boa, começa a salgar a comida. Uma irmã me disse, abrindo um parênteses aqui, que ela descobriu que estava com Covid, porque ela foi fazer uma comida, experimentou, aí disse o quê? Não tem sal. O que ela fez? Pá. Quando o marido foi comer, cuspiu. Que comida é essa salgada? Aí ela descobriu que ela não estava com o paladar, e aí foi que ela atentou por fato de que ela podia estar o quê? Com Covid. Então eu preciso destas coisas.
mas a gente quer quebrar a unidade. Aí ele diz, se todos, verso 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, é um ato soberano de Deus, tá bom? Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Está vendo a unidade? Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Ó, que perspectiva orgulhosa. Não quero você, presbítero Paulo. Não preciso do senhor aqui. Que arrogância. Você é corpo, eu preciso de você. Nem que eu não queira, eu preciso. Eu, mais uma vez, pensando sobre o texto, tá? Tem gente que olha para o seu corpo e tem uma determinada parte do corpo dela que ela não gosta. Eu nunca fiz isso, mas eu fiquei pensando, né? Aquela pessoa que ela é super sincera, diz, eu não gosto da minha orelha. Eu disse, pois arranca. Não gosto do meu pé. Ampute. Por que não faz isso? Porque ainda que seja feio, você precisa dele. Assim são os membros do nosso corpo em Cristo, irmãos. Necessários. E os que parecem menos dignos do corpo, essa expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, para dignidade, é para aquela parte mais fedorenta do seu corpo. Aquela que sai os dejetos. Você já imaginou ficar com aquilo sem funcionar? Converse com uma pessoa constipada. Pergunte a ela se faz falta. Mas às vezes a gente olha para as pessoas, achamos elas muito fracas e não queremos, ou achamos menos dignas e não queremos, mas o fato é que precisaríamos dar muito maior honra a estes. Mas o que é mais fácil enquanto pecador fazermos? Quebrar a unidade. Porque viver em comunhão, viver em unidade, mesmo tendo tantas coisas em comum, é difícil para um pecador como eu e você. É mais fácil não falar, é mais fácil virar o rosto, mas o dano disso, meu filho, é incalculável. Então eu acho que a gente devia baixar a nossa bolinha, quebrar aqui o pescocinho, ser humilde e entender que nós precisamos de cada um desses que estão aqui salvos por Jesus Cristo. Aí às vezes eu fico pensando, né? Por que Paulo falou de unidade antes de falar de santidade? Não é uma pergunta boa? Porque a partir daqui ele vai falar de santidade. Mas por que ele falou de unidade antes de falar de santidade? Porque não adianta, meu filho, você querer ser santo desunido. Você é o santarrão, mas está cheio de mágoa no coração, está cheio de ira, tem raiva do outro, está em desunião com ele. Adianta de que isso aí? Você está se iludindo? Está se iludindo. Então, todas as vezes que estivermos assim, olhemos para o Senhor, a perfeita unidade que existe nas pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Olhe, considere esse modelo perfeito. Diga, Senhor, eu quero viver em comunhão como o Senhor vive. Eu quero ter comunhão com o meu irmão, como o Senhor tem comigo por meio de Jesus Cristo. Agora lembre que essa comunhão se deu com base em sacrifício. Então muitas vezes você vai ter que sacrificar gostos pessoais para preservar princípios bíblicos da preservação da unidade. Você está disposto a isso? Ou você quer continuar dizendo ao ouvido que não precisa dele? Pense nisso.
e roga a Deus graça para que você possa viver em unidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude.